Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa nova playlist de sábado, as grandes viradas aí da história do xadrez. Essa partida aqui aconteceu entre o Arthur Yusupov de brancas contra o Alexei Shirov e vamos dar uma olhada que ela é muito interessante. O Yusupov abre a partida aqui com o peão da dama, D4. Temos aqui cavalo em F6 pelo Shirov, cavalo em F3 e agora G6. Bispo G5 indo para o ataque torre aqui. O Yusupov, bispo G7, cavalo de bem em D2, roque e agora simplesmente C3 aqui, colocando uma base, uma cadeia sólida aqui de peões, né, no centro. D5 e agora E3, possibilitando aqui o desenvolvimento do bispo de casas claras. Cavalo de bem em D7, veja como as negras também já desenvolveram rapidamente, né, já desenvolveram os dois cavalos, aqui o bispo já deram roque, bispo em D3 e agora torre aqui em E8, preparando, né, o lance E5. Roque aqui pelo Yusupov e o Shirov, então, depois de feita aí a sua preparação, faz o lance E5. Então, aí, indo em direção ao centro, né, já ameaçando um garfo aí com E4. A partida seguiu com E4, olha só, o Yusupov também disputando espaço aí no centro, não permitindo o garfo e também brigando. E por D4, C por D4, D por E4, cavalo por E4 e H6. Vejam que com essa linha o Shirov isola aqui o peão dama do Yusupov, né? Então as brancas vão jogar com esse peão dama isolado, o que por si só não representa nenhuma fraqueza, nenhuma fortaleza, depende muito do que o jogador vai fazer em relação a esse peão aí, o polêmico peão dama isolado. Bom, o bispo está atacado, o que fazer? Aqui o Yusupov vai para uma linha muito interessante. Para onde vocês acham que ele jogou esse bispo aí? Será que ele jogou aqui em H4? Né? Isso aqui eu acho que não pode, né? Bispo H4, você leva um tático aqui, não foi o lance jogado, você levaria esse tático bonito aqui, né? De torre por E4, e depois de bispo por E4, G5 atacando o bispo, e aí, enfim, depois de bispo G3, tanto faz, viria cavalo aqui por E4, ganhando aí duas peças por uma torre. Legal para as negras isso, né? Então, o que jogar, né? H6, bispo H4 a gente já viu que não é bom, né? Será que vai ter que capturar em F6? Então, o Yusupov não vai para nenhum lance nem outro, ele já começa a transformar a partida aí bem interessante com o lance dama B3. Olha só, partindo aí para o ataque. A partida seguiu aqui com torre E7, defendendo aqui o ponto de F7. Poxa, Rafael, não dava para ter capturado aí o bispo em G5, né? O que aconteceria? Bom, se tivesse capturado aqui em G5, viria cavalo de E aqui em G5 e veja que não existe uma maneira, né, de defender aqui em F7, uma maneira muito fácil. O cavalo não pode ir para E5 por causa do peão, né? Se voltar aqui a torre para F8, viria cavalo por F7 de qualquer maneira. E depois de torre por F7, bispo por G6. E além de tudo tá vindo cavalo G5, né? A torre está cravada e as brancas têm enorme vantagem numa continuação como essa, tá? Por isso que depois de dama B3 aqui o Shirov não, né, se atreveu aqui a capturar o bispo e simplesmente defendeu lá em F7 com torre E7. A partida seguiu com cavalo E5, colocando mais ataque ainda aqui no ponto de F7 e permitindo aqui mais uma vez a captura do bispo. O Shirov calcula aqui, vê que é hora de capturar esse bispo e faz lance H por G5. E agora o Yusupov continua com seu plano, cavalo por F7. Veja que posição forte aqui para as brancas. Muito difícil de achar um lance aqui para as negras, muito difícil, muito difícil. Porque, vamos lá, vamos pensar aqui o natural, vamos pensar o lance natural, não foi o lance jogado, torre por F7. Viria cavalo por G5, olha só a força da posição, né? A torre atacada duas vezes, o bispo entrando aqui em G6 logo mais, né? Então depois de, por exemplo, dama F8 e bispo por G6, as brancas estão completamente ganhas aí, né? Vão ficar com muita qualidade a mais, o rei das negras exposto, né? Então aqui numa linha como essa, as brancas têm grandes chances aí de vitória, né? Então o que jogar numa posição como essa? Veja que dificuldade, né? Se torre por F7 é ruim. E o Shirov faz um dos lances defensivos mais incríveis aí que eu já vi. E ele vai para um lance difícil de ser encontrado no tabuleiro. E é o melhor lance da posição. Cavalo aqui em C5. Que loucura, hein, Rafael? Que loucura aqui que tá acontecendo, eu não tô entendendo mais nada. Bom, vamos tentar entender aqui, né? Cavalo C5 foi o lance jogado. Vamos ver o que está acontecendo. Se as brancas capturam aqui o cavalo, não foi o lance jogado, né? D por C5, aí sim as pretas podem capturar aqui em F7. Porque a ideia toda aqui desse lance é
abrir o caminho da dama para a dama poder jogar em D5, apoiada aqui pelo cavalo no futuro. Então o cavalo C5 tem essa ideia, né, de jogar a dama D5 depois. Olha que bonito, né? Então depois de, por exemplo, não foi jogado, tá? D por C5 viria a torre por F7. Aí se cavalo por G5, né, vindo para cima com a mesma ideia, aí as pretas teriam nessa linha o recurso dama D5. Bonito, né? Aí depois de cavalo por F7, por exemplo, dama por B3, A por B3 e rei por F7, teríamos aqui um jogo equilibrado, né? Uma torre a menos por 2 peças, né? As pretas teriam anulado aqui o ataque muito forte das brancas, né? A gente pode dizer que aqui continuaria aí com chances iguais aí para os dois lados, né? Então o cavalo C5 é um lance brilhante aqui, né? Do Shirov, que lance maravilhoso. A partida seguiu com cavalo por F6 cheque, bispo aqui por F6 e agora sim D por C5 capturando aí uma peça. Torre por F7 e agora bispo por G6. Que partida interessante, né? Agora a torre está cravada, está atacada aqui tanto pela dama quanto pelo bispo, né? As brancas momentaneamente aqui com uma peça a menos, né? Um bispo a menos. No entanto, alguns peões a mais, né? 2 peões a mais aí na posição. A partida seguiu com dama em F8 e agora o Yusupov segue firme aqui com o lance F4. G4 foi jogado e agora F5. Então aqui colocando uma estrutura forte, aí um bispo monstruoso aqui em G6, né? Atacando em F7. Bispo D7 e agora torre em F4. Veja que posição perigosa o Yusupov jogando aí com muito ataque realmente, ameaçando já capturar em G4 e partindo com um ataque forte aí para o rei do Shirov. Bispo C6 foi jogado e agora rei H1. Então aí tirando o rei dessa diagonal aqui, onde ele estaria mais exposto, né? Torre D8 foi jogado e agora sim torre por G4. O que jogar nessa posição, né, de negras? Veja que ataque violento que o Shirov está recebendo aqui. E agora ele encontra aqui o lance bispo D5. Olha só, tirando aqui a cravada nessa longa diagonal. Atacando agora aqui a dama também. A dama vem para H3, renovando fortes ameaças aí na posição. Torre G7 aqui pelo Shirov. E agora bispo em H7 cheque. O rei do Shirov tem que fugir aí desesperadamente, rei F7, bispo G6, quem sabe aqui o Yusupov consegue pelo menos o empate, já que ele tá com material a menos, né? Se o rei voltar ele vai poder ficar dano perpétuo, mas o Shirov não tá interessado no empate, ele vai com o rei valente aí pro centro do tabuleiro, rei E7, dama em A3 ameaçando coisas terríveis, rei D7 antes que seja tarde, torre aqui em D1, colocando um ataque aqui no bispo, o bispo está cravado, rei C8, e de repente o Shirov, que já deu roque curto, agora deu roque longo, né? Tá numa posição aí de grande roque já, muito interessante essa partida. A partida seguiu com dama por A7, o Yusupov continua criando fortes ameaças, e agora o lance C6, dando a casa de escape aqui em C7 para o rei. Dama em A8 cheque, rei C7, dama em A5 cheque, rei B8, puxa, parece que as pretas escaparam. Torre A4, mas cada vez que parece que as pretas escaparam, o Yusupov vem com uma paulada, né? Agora a torre A4 colocando uma bateria aqui na coluna A. E o que jogar nessa posição? Mais um recurso fantástico aqui do Shirov. Ele faz o lance bispo E5. Esse lance ele tem uma ideia fantástica aqui. Se dama A8 não foi o lance jogado, né? Mas se dama A8, rei C7, dama A5, o rei pode vir para C8, que não tem perpétuo, porque depois de dama 8, esse bispo aqui, ó, que tinha ido lá para E5, ele volta para B8, e aqui acabou, né? O peão de B7 está muito bem defendido, né? O bispo está muito bem protegido, e aqui acabariam, né, os ataques das brancas. Então o bispo E5, um lance aqui, mais um recurso defensivo fantástico aqui do Shirov, e também colocando pressão agora em H2, parece que as pretas vão contra-atacar aqui. H3 agora tentando se defender um pouquinho, rei C8, mais um lance importante aqui da posição, dando a casa de B8 para o bispo. Torre E1, atacando o bispo. E a hora é agora! A hora é agora! As pretas seguraram porrada até agora, né? Deram o rock para os dois lados já, praticamente, né? Seguraram toda a pressão. E agora é hora do contra-ataque. Chegou a hora da virada. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar aí um lance muito forte do Shirov, e vale a pena essa posição, né? Essa partida é muito bonita. E o Shirov, então, faz o lance. Eu espero que você tenha encontrado bispo por G2, cheque. Olha que legal. Depois de rei por G2, a ideia é que o bispo aqui está cravado, né? Então a partida seguiu com dama por F5. Veja que
recurso interessante, protegendo aqui o bispo de casas escuras e colocando mais um ataque aqui nesse bispo de casas claras que está cravado. Veja que as pretas que sofreram cravadas intermináveis aí lá em F7, né, a partida toda agora são as pretas que estão cravando aí as peças das brancas. A partida seguiu com torre G4, protegendo aí o bispo, descravando. No entanto, agora a torre por G6, capturando uma peça. Dama B4, trazendo mais uma proteção aqui para a torre em G4, mas depois de torre D4, o lance de arremate aí do Shirov, o Yusupov abandona a partida. Que virada, hein, pessoal? Que virada histórica aqui do Shirov. Aguentou uma pressão fortíssima, um ataque violento com sacrifício ali do Yusupov, um ataque forte em F7. Segurou a pressão, levou o rei pro outro lado, né? Caminhou com o rei, deu rock aí dos dois lados. E aí esperou a hora certa, se defendeu, se protegeu e partiu por contra-ataque. Rapidamente aniquilou aí a partida, né? Aqui não dá mais, né? A dama tá atacada, não tem cheque, né? A torre tá atacada 3 vezes, né? Aqui se jogasse, por exemplo, torre por E5, né? Com ideia de eliminar o defensor aqui da torre, simplesmente torre de G aqui por G4 cheque, H por G4, dama por G4, caindo a dama na sequência, né? Rei F2, torre por B4. Notem que as brancas não tem nenhuma ameaça séria com torre E8, o rei simplesmente iria para D7. E aí com uma dama a mais, né, no tabuleiro, não seria problema para o Shirov vencer aí essa partida, né? Sensacional, né, pessoal? Me digam aí se vocês gostaram dessa virada, se vocês gostaram dessa playlist aí das grandes viradas da história do xadrez, a playlist nossa de todo sábado. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!